Espírito de amor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de amor. Ao Senhor do universo, toda honra e louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de amor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, cada vez que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, reunimos-nos em nome da Santíssima Trindade. Louvamos o Senhor que nos dá constantemente a vida da graça para podermos caminhar ao seu encontro. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós estáveis mortos pelas faltas e pecados em que vivestes outrora, segundo o modo de ser deste mundo, e obedecendo ao príncipe do mal que impera nos ares. Esse espírito
que atua nos homens rebeldes. Todos nós, que também éramos como eles, vivíamos antigamente submetidos aos desejos da nossa carne, satisfazendo os caprichos dos instintos e da imaginação, e sendo por natureza filhos da ira como os outros. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. É pela graça que fostes salvos, e com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez sentar nos céus. Assim quis mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco em Jesus Cristo. De facto, é pela graça que fostes salvos, por meio da fé. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não se deve às obras, ninguém se pode gloriar. Na verdade, nós somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou como caminho que devemos seguir. Palavra do Senhor. Criou, pertence
sua misericórdia, a sua fidelidade estende-se de geração em geração. O Senhor nos criou, pertencemos ao Senhor. Aleluia, 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 Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: Que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparastes, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Jesus Cristo diz-nos que a vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. Não depende daquilo que temos, muito ou pouco. Jesus diz: livrai-vos da avareza. E a avareza não é dependente da quantidade de bens que se tem, mas é dependente da atitude do coração que está agarrado àquilo que se tem, seja muito, seja pouco. Podemos ser pobres e ser avarentos. Podemos ser ricos e não ser nada avarentos.
depende da forma como vemos os bens que Deus nos dá e se os usamos de maneira egoísta, para nos isolarmos do mundo, para nos colocarmos à margem dos outros, para esquecermos as necessidades dos irmãos, ou percebemos a nossa existência como uma realidade comunitária na qual somos todos co-participantes no bem do mundo, participantes na construção do Reino de Deus, na construção de uma comunidade verdadeiramente humana, no sentido da comunhão, da solidariedade, da fraternidade. São Paulo fala-nos, de facto, da fé que nos há de animar, porque Deus nos salvou. E diz que uma forma é a forma de estar no mundo apenas de uma perspectiva materialista, olhando apenas à dimensão básica da pessoa humana, às necessidades materiais do ser humano, da comida, da bebida, de tudo o resto que anda à volta disso, dos prazeres, da sobrevivência, da descendência. Jesus diz: isso é pouco e não é aquilo que nós somos como filhos de Deus. Porque nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Portanto, temos uma razão que nos impede de olhar apenas aos instintos materiais básicos, animalescos, diríamos, do ser vivo. Temos uma razão, uma alma, uma mente que nos elevam acima de tudo o resto, sim. Que nos distinguem de tudo o resto, sim. Porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E é essa imagem e semelhança de Deus que nos distingue de tudo o resto. Agora, essa distinção leva-nos a uma responsabilidade, porque nós não temos desculpas, porque sabemos distinguir entre o bem e o mal. E sabemos distinguir entre o bem e o mal para poder escolher o bem. Para poder escolher o melhor caminho, não apenas individualmente, mas o melhor caminho integrados neste mundo no qual Deus nos colocou. E esse também é um aspecto interessante que não podemos esquecer-nos. Os protestantes, os evangélicos, usam esta frase de São Paulo para dizer que só a fé basta e as obras não são precisas. Ou seja, basta dizer que acredita em Deus para ser salvo. Só que eles esquecem-se daquilo que o próprio Jesus Cristo disse: amai-vos como eu vos amei. Não podemos dar mais importância a São Paulo com esta frase do que a toda a vida de Jesus Cristo, que foi a manifestação de que a fé sem obras é morta, não tem sentido, não há fé sem obras. Porque como é que eu posso dizer que acredito em Deus se não rezo com Ele, se não falo com Ele, se não procuro a sua graça? Como é que eu posso amar os irmãos, dizer que acredito em Deus que criou toda a humanidade como irmãos, se depois ponho os outros à margem, esmago os outros, humilho os outros, me aproveito dos outros, não vivo no amor, mas vivo só interessado em enriquecer, porque acredito em Deus, posso fazer tudo o que quero. Jesus nunca disse isso. Jesus pelo contrário, é exigente. O que guardaste, para quem é que vai servir? O que ganhaste, para quem é que vai servir? Para ti? E quando passares para o outro lado, quem é que se aproveita daquilo que tu ajuntaste? De facto, a questão é: o que é que tu fazes aos dons que Deus te dá? Sejam dons materiais, sejam dons espirituais. Sejas muito rico ou remediado,
sejas inteligente ou mais simples, o que é que fazes aos dons que Deus te dá? Não os podes guardar para ti. Não podes dizer, eu acredito em Deus e portanto faço da minha vida o que eu quiser. Não, porque tu, de facto, és de Deus, no sentido de que Deus criou-te com uma missão, com um propósito. Com um propósito. E nós encontramos muita gente que hoje não tem propósito na vida. Não é apenas, como se dizia quando eu era pequenino, ter propósito era estar calminho, era estar sossegadinho no seu sítio. Sobretudo dizia-se às crianças, isto não tem propósito nenhum. Mas o ter propósito é ter um objetivo na vida. Ter, de facto, um destino. Não é aquele destino que está marcado e que inevitavelmente vamos ter de cumprir, mas é o que é que eu quero fazer da minha vida? O que é que eu quero construir para a minha vida? E não construo para mim. Construo para os outros. Um homem e uma mulher formam uma família, não é para si. É para os filhos, sim. É para a sua descendência, sim. É para tornar o mundo melhor, sim. Não podemos pensar só em nós. Não podemos só pensar em viver as relações sexuais que quiser ou viver ter as aventuras que quiser. Não quer casar, não quer ter filhos, não quer ter preocupações nenhumas, responsabilidades nenhumas. Mas que sentido tem a vida se não tiver responsabilidades? Se não tiver algo que me motive a ser como sou e a construir um mundo melhor? Guardai-vos de toda a avarência, toda a avareza. E esse é o problema, muitas vezes, à nossa volta e em nós também. Sermos avarentos, querermos Deus só para nós, queremos o céu só para nós. Pensarmos porque eu faço isto, eu é que estou certo e o resto está tudo errado. Daí a missão ser fundamental ao cristão. Anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho não é dizer eu tenho fé e depois vivo a vida como me apetecer. Não. Porque eu tenho fé, comprometo-me com a construção do mundo melhor. Comprometo-me com a construção da Igreja, do Reino de Deus, com o bem dos outros. Ponho o que tenho ao serviço dos outros. Esta é a mensagem do Evangelho. Amai-vos como eu vos amei. Não sejais avarentos. E por isso Jesus termina: assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Se acumulamos só para nós, tornamos um buraco negro. Se nos tornamos ricos aos olhos de Deus, somos como as estrelas que brilham durante a noite, que iluminam o mundo, que trazem uma pequenina luz ao mundo. Que nós sejamos essa pequenina luz, para que, através de nós, de facto, Deus seja tudo em todos. Nesta Eucaristia está a celebrar também um casal que vieram de Santo Tirso, o Joaquim Vieira e Ana da Conceição, que ao celebrarem 50 anos de matrimónio, as suas bodas de ouro matrimoniais, querem dar graças a Deus e renovar o seu compromisso um com o outro. Querem renovar, assim, os seus votos um para com o outro, para continuarem em conjunto, como casal, como família, a caminhar à luz de Deus. Por isso, caríssimos irmãos, neste dia em que celebram o aniversário da celebração do Sacramento do Matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, podeis agora dar as mãos um ao outro e rezar ao Senhor no íntimo do vosso coração.
E todos nós vamos rezar com eles e por eles. Tem as alianças? Então dê-me-as a mim. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem entregar à esposa. Podem entregar à esposa. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor nos abençoa em toda a nossa vida. O Senhor nos abençoa em toda a nossa vida. Irmãos e irmãs, todos nós andamos muito preocupados com a vida e com os bens deste mundo. Nesta nossa oração comum, elevemos os olhos para o Pai do céu e supliquemos dizendo: atendei, Senhor, as nossas preces. Atendei, Senhor, as nossas preces. Pelos pastores da Igreja que sabem viver com pouco, pelas famílias que prezam a amizade mais que os bens e pelos que não estão apegados ao que possuem. Oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Pelos que vivem sujeitos ao demónio e ao pecado, pelos que descobrem a Deus, Pai de misericórdia infinita, e pelos que foram salvos pela fé em Jesus Cristo. Oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Por aqueles que acreditam que a salvação vem de Deus, por todos aqueles que creem que ela não se deve às obras e por aqueles que confessam que o dom maior é Jesus. Oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Pelos que pensam apenas nas riquezas que possuem, pelos irmãos que se tornaram inimigos por ocasião das partilhas, e por todos aqueles para quem Deus é o maior tesouro. Oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Pelos que nesta paróquia se preocupam com os mais pobres, pelos que, enquanto é tempo, dão bom destino ao que possuem, e por todos os que morrem ricos de fé e boas obras. Oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Senhor, Deus de toda a criação, afastai os vossos servos da avidez dos bens e ensinai-os a repartir e a dar graças por tudo o que receberam. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criaste, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosanna nas alturas, hosanna nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor, hosanna nas alturas, hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor ouviu. Salvou-o de todas as angústias. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. Aclamai o Senhor, terra inteira, cantai a glória do seu nome. Aclamai o Senhor, terra inteira, cantai a glória do seu nome. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome. Aclamai o Senhor, terra inteira, cantai a glória do seu nome. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos
je vais maintenant bénir les objets religieux. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a